Continuando ainda a nossa playlist aí falando sobre o Sri Ramana Mandir, que é um canal aí que a gente aprecia bastante, já estamos indicando eles há algum tempo. Vamos fazer mais um comentário aqui de algumas frases aí do Sri Ramana Maharishi. O corpo é insensível e inerte. Eu ia até continuar lendo, mas essa frase já é forte, porque o que vivifica as coisas? Você talvez vá trazer alguma coisa não vou trazer nada, mas pode trazer, porque eu acho que a gente consegue reinterpretar. A Bíblia diz que o Espírito vivifica o corpo. E fez o homem do barro e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E aquele barro, que era inerte, tornou-se vivo, tornou-se o ser humano, segundo a Bíblia, tudo que tem aqui hoje, todos os ossos e tudo mais. E aí ele já dá esse conceito de que esse corpo, ele ainda é inerte. Ele ainda... Ninguém fala assim, ó, eu sou o corpo. Eu digo, o corpo não fala, eu sou o corpo. Quem fala é alguma outra entidade. O corpo, ele não tem existência própria, sacou? Ele só é vivo porque tem alguma coisa, tem uma consciência que tá... Essa que é a ideia da alma que vivifica o corpo e tudo mais, ou o barro. Aí ele continua aqui, ó. O corpo não fala que é o corpo. Aí você, beleza. Então, vamos lá. Quem fala é o eu iluminado, absoluto. Ele também não fala. Porque ele não tem escolha, ele não tem palavras, né? Então, inclusive, tem uma frase do Rumi que eu adoro, que é assim: existe uma voz que não fala através de palavras. Ouça. Então, é por aí. Agora, só para fechar, é apenas o eu imaginário que surge e assume-se como entidade separada que tem o corpo. Então, o eu absoluto, o self, ou a verdade última, não vai falar, não vai dizer, não tem nada para ela, não tem nada acontecendo, vamos dizer assim, ou tudo que está acontecendo é ela. E nem o corpo fala, o corpo em si, né? Tem que existir uma intenção, tem que existir alguma coisa, algum eu, alguma vontade para a coisa acontecer. E é esse que fala. Então é a única coisa que voltamos àquela questão do substrato, né? É a partir desse eu que o próprio corpo passa a ter sentido. Ele em si é inerte, é um cadáver, vamos chamar assim. Mesmo os ateus, mesmo ele, quando você pergunta para ele, você é o quê? Não, eu sou um ser. Ainda que ele se aceite como animal, ele não vai afirmar, eu sou um corpo. Eu sou simplesmente um corpo vivo, um corpo que respira. Ele vai se acimar a si. Até o próprio ateu, ele se aceita como uma entidade diferente, superior a todos os outros animais. Superior ao próprio corpo dele, superior ao próprio corpo. Com a capacidade de sentimento, de pensamento, de todas as coisas. Nossa Senhora. Até o ateu, embora ele não aceite o Deus Criador, mas ele aceite a entidade, eu sou uma entidade, não sabe se definir. Ele fala, eu tenho um corpo, né? Eu vivencio através de um corpo, eu experimento a realidade do mundo, né? É como se fosse o próprio ateu, né? É como se fosse o pendrive, né? É o pendrive. O pendrive é o quê? Nada. Os dados são importantes, são tudo mais. Talvez ele se identifique com esses dados, ele se identifique com a sua memória, com a sua história, com a sua projeção de futuro, com a sua inteligência, com o seu conhecimento, com tudo isso, mas ele não se identifica com o corpo. Mesmo ele sendo ateu, ele não se identifica com o corpo. Que o corpo é mais importante. Quando você morrer, vai se perder o quê? Vai se perder eu enquanto pessoa nesse mundo, que eu sou importante para minha família, que eu sou importante para um fulano, que eu sou importante na história, porque eu criei coisas importantes. Tanto que mesmo um ateu, ele quer deixar o seu nome na história, os seus fatos, os seus feitos. Se ele se identificasse unicamente com o corpo, não tem nada para deixar. Não tem família, não tem antes, não tem depois, então Por quê? Não entendi por que ele não sentiria que tem nada pra deixar. Se ele se identificasse com o corpo... Porque eu sou um corpo como se fosse um robô, né? Eu sou esse corpo aqui, ele em si mesmo, ele é... uma caixa. O corpo, ele não se identifica com o corpo, porque o corpo é uma caixa. Você ganha um presente e você descarta a caixa. Se ele se identificasse com a caixa, não é nada, não tem história. Ele se identifica com o que está dentro da caixa. Com que pro ateu, mesmo ele sendo ateu, ele parece ele acredita em algo habita ali. Algo além algo habita ali naquele corpo. Mas ele acredita que o cérebro produz essa ilusão, essa autoconsciência e faz com que ele, entendeu? Ele acha que é uma coisa mecânica, que o cérebro, em seus movimentos, neurônios, sinapses e tal, faz com que eu tenha a minha existência aqui. E mesmo assim, a existência ela ainda é não material.
não concreta, mesmo que seja produzida pelo cérebro, mesmo que seja absorvida pelo cérebro, O resultado da equação ela não é palpável, né? Ainda é abstrato, ainda é algo que não é assim, eu vou tirar um pedaço aqui e tal, ainda não é. Tanto é que tem gente que perde um pedaço do cérebro e o cara continua tendo a sensação de eu, e tem gente que perde a memória e perde a sensação de eu. Perde a sensação de eu, ele não sabe mais quem ele é, ele acorda e não sabe. A luta do Frankenstein em refazer a vida era justamente tirar essa importância, né? De falar, não, isso também pode ser reconstruído. O corpo pode ser reanimado artificialmente, e não consegue animar um corpo artificialmente. Até agora não conseguiram, não sei se no decorrer da história vão conseguir. Mas até agora não conseguiram, porque o que anima o corpo é exatamente toda essa ainda que foi criado na mente, não sei o que. Biologicamente, o que anima o corpo é tudo isso. É essa fagulha que quando perde, não volta mais. Diferente de todas as outras máquinas, o ser vivo, seja ele ser humano ou outro, quando essa fagulha sai, ela não volta mais. Eu conversei também recentemente sobre esse tema aí. Olha só que interessante. O cérebro imagine o cérebro como um computador extremamente eficiente, complexo, capaz de armazenar detalhes, nuances da sua vida ao longo de toda a sua história. E ele usa isso para ir construindo um algoritmo, coisa que a gente falou no vídeo anterior. Então ele vai construindo uma equação, um algoritmo capaz de dar respostas para situações, tomar decisões para cada caso. E se acontecer isso, eu farei isso. Então, uma construção de um cérebro é como se fosse um computador extremamente complexo que consegue captar, né, às vezes coisas que a gente não consegue captar conscientemente. Existe um subliminar, né, de fato existe, já foi estudado isso, e isso vai sendo armazenado e isso vai dando base para esse algoritmo funcionar e tomar decisões. Aí a gente conversou do seguinte: um dia, se o homem conseguir construir um computador quântico ou uma tecnologia extremamente rápida, funcional, ou tem também um outro conceito, também que é o cérebro de matriótica, que é um computador do tamanho de uma estrela, assim, que usa a energia de uma estrela para processar. Então, se o homem construir algo assim, e esse computador tem um algoritmo que se alimenta das características, nuances, detalhes de todas as percepções que esse computador é capaz de ter, como a gente bota um detector de olfato, de som, de visão, e a gente consegue captar todos esses detalhes, eu poderia ter aparentemente uma inteligência artificial. Você acredita que essa inteligência artificial, ainda que ela manifeste até o próprio senso de autoexistência, de auto-inquirição, de não, mas eu existo, eu tenho uma funcionalidade, eu existo no universo. Que é o que gera os filmes, né? Esse conflito é o que gera os filmes. Exatamente. Né? Você acha que a gente vai chegar nisso em algum momento? Será que isso é possível? Porque, pelo que tu está falando, existe uma centelha que transcende a mente ou a própria realidade em si, como a gente a vê por causa do filtro egóico que a gente coloca nela, capaz de fazer isso acontecer. Então, se eu tiver um computador, eu poderia ter um computador também que teria essa impressão? Não. Vou lembrar do nosso filme aí, O Homem Bicentenário. Ele aborda duas coisas. Aborda a imortalidade do ser humano. Então ele não aceita que o ser humano seja imortal, porque todos os seres humanos são mortais. E outra coisa que ele não aceita para que isso seja um ser é que esse ser seja único. Quando você cria essa máquina, por mais que ela seja alimentada por uma estrela, tem milhões de estrelas, você pode criar outra. No caso do ser humano, dessa máquina perfeita aqui, ela é única. Por isso não se aceita que realmente ele é uma consciência nova, porque ela pode ser replicada. O ser humano, por mais que você clone ele não é o mesmo ser humano, é outro ser humano, é outra consciência, é outra característica. Não, mas o DNA é tudo igual. A característica o gêmeo, né? O gêmeo é tudo igual, e um gêmeo tem uma personalidade, o outro tem outra. Então todo ser humano é único, na verdade todo ser humano só existe um ser humano, né? Ele é único, e cada manifestação dele reflete o que ele é de verdade. Único. Não tem outro igual, não existe outro igual. No caso desse aí, haverá a possibilidade de fazer um segundo, um terceiro igual. Interessante, porque eu fiz mecanicamente, né? Tem uma programação e tal, faz sentido. Alguém produziu e tudo mais. Mas eu vou jogar uma outra ideia para você. Eu acredito que é possível. Aí, vamos lá. Você que não acredita que é possível, você pode manifestar uma próxima vida onde não será possível. E como eu acredito profundamente que é possível, porque, na verdade, esse computador que está ali, aparentemente tendo inteligência, ele é tão inteligente quando eu estou sonhando e vejo um outro cara na rua e o cara conversa comigo e tem vontade de decisões. É isso. Então esse computador que tem inteligência artificial ainda sou eu. Essa cadeira aqui ainda sou eu. Tem uma frase de brincadeira que eu vou deixar aqui, não sei se vai servir pra alguma coisa,
que fala de Deus, né? Deus é capaz de tudo. Ele é onipotente, pode todas as coisas. Ele pode criar uma barreira a qual ele mesmo não possa transpor?